Bom dia, estamos aqui com o candidato a prefeito Diniz Lopes, que já foi prefeito aqui da nossa cidade num período de 11 meses, né? E hoje está pleiteando a prefeitura de Mauá como candidato do PR, né? E com isso a gente vai estar apresentando as propostas do candidato na mesma contagem de 7 a 10 minutos, tá? Explanando seu plano de governo, e após vamos para as perguntas fornecidas, formadas pelo grupo Política Sim Patifaria Não. Diniz, é um prazer ter você aqui com a gente, fazendo esse vídeo. É um ciclo de entrevistas que estamos fazendo com todos os candidatos, lutando por uma Mauá melhor. É uma discussão apartidária, onde o nosso foco realmente é discutir as propostas, as ideias, formando um bom plano de governo para a nossa cidade. Bom dia, quero cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo. Para mim é uma alegria estar participando desse bate-papo aqui e dizer a vocês que eu sou nascido e criado na cidade de Mauá. Aos 19 anos ingressei na vida pública, fui metalúrgico, fui gráfico para sustentar a família, fiz diversas outras atividades além do serviço público, fui fotógrafo, comerciante, empresário, sempre lutei para sustentar a minha família e graças a Deus isso deu muito certo. Aos 32 anos assumi o primeiro mandato de vereador, fui 3 vezes vereador, 2 vezes eu presidi a Câmara Municipal, fui prefeito durante 11 meses, em 2005, e o ano passado, 2010, é bom frisar, 2010, eu assumi a Assembleia Legislativa como deputado. É até bom frisar que em 2010 eu assumi a Assembleia, porque quando eu fui candidato em 2006, espalharam pela cidade que eu estava impugnado, indeferido e que quem votasse em mim perderia o voto. E eu assumi a Assembleia em 2010 porque as pessoas não acreditaram nessas mentiras. Votaram em mim, eu fiquei como primeiro suplente e assumi. Se as pessoas tivessem acreditado nesses boatos, nessas conversas, eu não teria assumido a Assembleia, eu não teria tido os meus 50 mil votos praticamente na eleição de 2006. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Muito boato, muita conversa, tentando impedir que as pessoas tenham livre-arbítrio de votar em quem ela quer. Perder o voto, na minha opinião, é votar em alguém que você não deseja votar. Votar em alguém que você não acredita. A partir do momento que você vai às urnas e vota em quem você acredita, em quem você confia, você nunca vai perder o seu voto. Você não pode votar contra a sua vontade. Dizer que nós vamos fazer um grande trabalho a partir do ano que vem, vamos assumir a prefeitura, porque vamos vencer as eleições. E quero aproveitar esse momento já para convidar todos para assistir sábado agora, pela TV Bandeirantes, às 10 horas da manhã, o debate ao vivo de todos os candidatos a prefeitos da cidade de Mauá. Sábado agora, às 10 horas da manhã, debate na TV Bandeirantes com todos os candidatos a prefeito, inclusive eu, que dizem que estou impugnado, caçado, vou estar lá no debate para vocês tirarem essa dúvida. Vamos fazer um grande governo, principalmente na área da saúde. Quando fui prefeito em 2005, nós dobramos o número de médicos no Hospital Varginha, equipamos o hospital com novos exames, tomografia, mamografia, densitometria óssea, fizemos a UTI com 10 leitos, que não tinha no nosso hospital. Nós trocamos a empresa de limpeza, que o hospital estava um lixo, uma bagunça. Saí da prefeitura e fui trabalhar direto no hospital. Eu montei o meu gabinete dentro do hospital para saber o que estava acontecendo lá. Valorizei todos os servidores públicos, principalmente da área da saúde. Todos foram valorizados. Há 8 anos eles não tinham reajustes salariais. Eu dei reajuste salarial para todos. Isso melhorou a qualidade do atendimento. Não tem como se falar em dar melhor saúde, melhor ensino, melhor segurança, se não valorizar os profissionais que atuam lá. Eu sou o prefeito, mas quem dá segurança para você é a Guarda Civil Municipal. Quem dá saúde é o médico, é a enfermeira, é o atendente. Quem te dá bom ensino é o professor, é o educador. Então eu tenho que valorizar eles. Inclusive no meu primeiro ato de governo,
vai se reunir com o servidor público da Prefeitura de Mauá. Todos os servidores públicos serão convocados por mim e eu vou me juntar a eles para que a gente possa fazer um grande governo pela nossa cidade, como fiz em 2005. Eles foram meus parceiros e ajudaram a governar, e a cidade foi bem governada, principalmente na área da saúde. Como todos os servidores públicos foram valorizados, nós conseguimos melhorar a educação. Professor valorizado, respeitado, com condições de trabalho. Demos kits escolares para todas as crianças, tênis, meia, mochila, material didático. Na saúde, além de fazermos tudo aquilo pelo Hospital Nardim, nós trouxemos a Santa Casa de volta para o povo. Ela estava fechada como está hoje fechada. Ela estava fechada e dia 8 de março de 2005, eu, no Dia Internacional da Mulher, eu fiz questão de escolher essa data, em homenagem às mulheres, eu reabri a Santa Casa. E todo mundo pôde ser atendido gratuitamente. Foram mais de 10 mil consultas por mês, fora internações, cirurgias, exames, UTI, que o povo pôde usar na Santa Casa. É mais um hospital à sua disposição, além do Hospital Radamés Nardim. Nós vamos construir um grande pronto atendimento do lado do Hospital Nardim, ou seja, o Nardim vai ser, o bairro onde está o Nardim vai se chamar Vila da Saúde. Vai ter o Hospital Nardim, ao lado pronto atendimento. Do outro lado nós vamos ter a pediatria municipal, nós vamos ter a odontologia, nós vamos ter o SEMA, Centro de Especialidades Médicas, ou seja, você vai sair da sua casa, vai direto para a Vila da Saúde, lá você vai encontrar saúde, lá você vai encontrar todos os atendimentos, diferente do que é hoje, que você não sabe onde estão os atendimentos, dificulta demais. Você vai para o Nardim, de lá te encaminha para o outro bairro que é do outro lado da cidade, te encaminha para outro lugar. Nós vamos centralizar o atendimento e vamos dar condições de você chegar lá. Ou seja, vamos criar linhas de ônibus específicas para levar você para a Vila da Saúde. Isso vai melhorar muito a qualidade do atendimento. Na área da segurança, que é muito precária, a área da segurança, não só em Mauá, mas hoje as TVs que têm mais audiência são as que passam, infelizmente, cenas de violência. E isso se alastrou pelo Brasil todo. Nós vamos, a Guarda Civil Municipal, que sempre teve meu respeito, que sempre trabalhou muito junto comigo. E bom lembrar que a Guarda Civil Municipal teve guardas municipais que eu dobrei o salário. Eu dobrei o salário da Guarda Civil Municipal. Tinha guardas que ganhavam R$530, nós passamos o salário deles para R$1.100. R$1.100. Porque eu não imagino um guarda civil arriscar a vida dele para salvar a sua ganhando R$530. Isso é um absurdo. Então nós vamos reestruturar, nós vamos ampliar o número de guardas, nós vamos dar condições para que eles deem segurança para toda a nossa população. A Guarda Civil Municipal sabe do que eu estou falando, sabe que a gente trabalha sempre em conjunto. Em 2005 nós reduzimos em 21% o índice de criminalidade na nossa cidade. Nós precisamos atuar forte na área do esporte, introduzir esporte e lazer nas nossas escolas, introduzir esporte e lazer nas nossas escolas e nas nossas comunidades. O esporte, além de saúde, o esporte também diminui a violência. Para nós é fundamental. E transporte público, que é outra bandeira que a gente não pode abrir mão. Transporte público, que hoje é um caos na cidade, no Jardim Zaira colocaram uma rodoviária no meio da Castelo Branco. Nós vamos tirar de lá, porque foi um erro que fizeram. Nós vamos tirar a zona azul do Zaira, porque o cara vai sair de casa para comprar uma chupeta para o filho dele, ele paga mais na zona azul do que na própria chupeta que ele vai comprar. Entendeu? Então nós vamos retirar, porque o comércio do Zaira foi muito prejudicado. Nós vamos estar trabalhando e vamos construir a marginal da Castelo Branco e a marginal da Barão de Mauá. Nós vamos duplicar, já comecei em 2005. Em 2005 você pode ir lá atrás do SESI, que nós fizemos a Washington Luiz. Se eu tivesse ficado 4 anos, nós já tínhamos chegado até o final do Zaira e já tínhamos levado até a Avenida do Estado, ou até a Jacupesco, emendando o Rodanel. Nós vamos sair da Barão de Mauá, lá do Itapeva, lá do Jardim do Canadá, vamos atravessar e as duas vias vão se encontrar no Cerqueira Leite.
Aí sim, nós vamos afogar o trânsito da Barão, nós vamos afogar o trânsito da Castelo Branco, a gente pode construir as vias expressas para que o ônibus possa cumprir o horário. Porque não adianta, você pode colocar 100 ônibus, mas se você colocar 100 ônibus e ele não tiver como trafegar, ele não vai conseguir cumprir o horário. Nós vamos começar o ciclo de perguntas, e a primeira é destacada pelo Dr. Danilo Sangiurato, se são apenas boatos ou se realmente a candidatura está sob júdice e depende de um julgamento favorável no Tribunal Superior Eleitoral para reverter o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, onde o mesmo foi julgado ficha suja por 6 votos a 0, aproveitando também se em 2010 conseguiu reverter esse quadro, pois o motivo era o mesmo, e parecendo que os votos do eleitorado foi perdido nessa questão, nesse trâmite. Doutor Danilo, o senhor, pelo que eu vi, já é um doutor, é advogado, acho que sabe até mais do que eu mesmo. Mas quero dizer ao senhor que em 2010 os votos foram válidos, sim. Foram válidos. O senhor pode entrar lá na internet e procurar que todos que estavam sob júdice estão separados os votos, mas são válidos, estão válidos. Os votos foram computados para o meu partido. Como eu não tive voto suficiente para se eleger, porque espalharam por aí que não podia votar em mim, essas coisas, o povo deixou de votar em mim, eu não tive voto suficiente para me eleger. Se eu tivesse me elegido, eu estaria na Assembleia, se eu tivesse tido o número de votos suficiente. Então o doutor pode procurar lá e pode fazer uma pesquisa que os meus votos foram válidos sim em 2010. Foram 37.700 votos que eu tive, dos quais em Mauá eu tive cerca de 26 a 27 mil votos. Então os votos foram válidos, basta procurar no TRE que o senhor vai encontrar meus votos lá, 37 mil, quase 38 mil. Se eu tivesse tido número suficiente, eu estaria eleito. Então, primeiro, meus votos são válidos. Segundo, eu queria esclarecer a todos que estão nos assistindo que a minha candidatura, claro, ela está sob júdice, sim, porque Vanessa Damo entrou com um processo que quer caçar o meu registro de candidatura. Mas não é só o meu que está sob júdice, o dela também. Se o senhor entrar na internet aí, tem um processo contra a Vanessa que deveria estar inelegível, porque ela está na mesma situação que o Dedé de Ribeirão Pires. Ela está condenada de 2006 por abuso de poder econômico e político. O senhor, doutor Danilo, entra lá na internet e procura inegibilidade Vanessa Damo, 2006, a mesma situação que o Dedé de Ribeirão Pires se encontra, a Vanessa também se encontra, e já deu entrada num processo pedindo a impugnação e um deferimento da sua candidatura aqui na cidade de Mauá. Então não é só o Diniz, a Vanessa também tem o processo de impugnação da candidatura dela. Mas isso não tem nada a ver. A pessoa pode chegar no dia lá, fazer como fez em 2010, fazer como fez em 2008, fazer como fez em 2006, pode ir lá digitar 22, vai aparecer a minha foto e você pode confirmar que vai estar valendo o voto. O Luiz César questiona, quando o senhor foi prefeito, fez bastante pelo povo, asfaltou as ruas do Jardim Zaira, procurou atender prontamente o povo quando ele foi solicitado. Porém, quando saiu, tinha chances reais de ser prefeito eleito pelo povo representando o PSDB. Mas teve 2 erros capitais, que com certeza tiraram a visão do povo a esse direito. Aumentou a água em quase 50%, quando já estava para sair, e mesmo com toda a rivalidade entre os partidos, aliou-se ao PT. Senhor Diniz Lopes, como teve essa aliança e passou a ser superintendente da SAMA? Bom, quem fez a pergunta? Luiz César. Luiz, deixa eu deixar bem claro para você. O aumento da água não foi o Diniz, não, foi a justiça. Chegou uma determinação judicial, chegou uma liminar. Se eu não cumpro, eu vou preso. Então, eu não aumentei a água. Foi a justiça, existia um processo do Márcio Chaves lá de trás,
Esse processo perdeu, e aí eu estava lá no comando aqui da prefeitura e chegou uma determinação judicial para que desse o aumento da água. Então não foi disso. E o senhor sabe, se chegar uma determinação judicial, e determinação judicial ninguém discute, cumpre-se, não tem discussão, cumpre-se. Então deixar bem claro, foi uma determinação da justiça. O Tribunal de Justiça que determinou que fosse dado reajuste da água, que a Sabesp tinha uma briga com a SAMA por causa do valor da água. A SAMA perdeu e aí a Justiça determinou que fosse dado um aumento da água. Deixa bem claro para todos que estão nos assistindo aí. A outra questão é sobre eu ter participado do PSDB e depois apoiado o PT. Quero deixar bem claro que a pior coisa que eu fiz na minha vida política, uma das piores coisas, foi ter ido para o PSDB. Fui para o PSDB, isso é uma coisa que me arrependo até hoje, porque eu sempre fui do PR. O PR sempre foi minha família, desde 1988. Eu errei, não quando eu fui me juntar com o PT ou coisa, situação assim. Eu me errei quando eu fui para o PSDB. O PSDB não me deu atenção, o PSDB não me deu auxílio, não me deu respaldo, e por 3% eu deixei de ganhar as eleições, as últimas eleições. Tive 22,5%. Quando me juntei com o Oswaldo Dias, deixar muito claro que eu não me juntei com o PT, eu me juntei com um homem chamado Oswaldo Dias. Um homem que honra o compromisso e é um cara sério. Indiferente das pessoas estarem falando que ele fez um mau governo, mesmo que ele tenha feito um mau governo, eu quero que você entenda o seguinte: se ele fez um mau governo, ele fez um mau governo por más escolhas. Ele não fez um mau governo como o Leonel Damo, que fez por corrupção, por desvio de verba, dinheiro público. Isso é muito diferente, essas situações, porque o Leonel foi tão ruim prefeito que não teve coragem de sair candidato à reeleição. Ele não teve coragem de sair candidato às eleições, e a sua filha não leva para as ruas para pedir voto para ela. Então eu sempre fui oposição ao Leonel na Câmara. 2005 eu saí da prefeitura, voltei a ser presidente da Câmara e era oposição ao senhor Leonel Damo. Sempre combati a administração Leonel Damo na Câmara, 2006, 2007 e 2008. Fazendo esse trabalho, é lógico que eu nunca iria apoiar o grupo do Leonel Damo no segundo turno. De forma alguma eu poderia fazer isso. Isso seria contra os meus princípios. Combater o Leonel na Câmara e no segundo turno me juntar com o grupo do Leonel Damo. Isso é um absurdo. Até porque se eu me juntasse, eu estaria... eu acho que a nossa cidade, se hoje você acha que não está legal, nossa cidade estaria pior ainda, porque o desvio que o Leonel deu nos cofres públicos foi enorme. Isso está comprovado para todo mundo saber. Quanto ainda à superintendência da SAMA, nós tivemos um problema na cidade, que foi o rompimento de uma adutora, deixando até 11 dias a população dependendo de caminhão-pipa, enfim, sem água na torneira. Qual a explicação que tem perante esse caos que aconteceu na cidade? Olha, foi até bom frisar esse aspecto, porque eu tenho recebido muito apoio nas ruas referente a esse caso. Pessoas falam assim: poxa, Diniz, eu não conhecia você, mas quando acabou a água aqui na cidade, eu conheci você pela televisão. Toda vez que aparecia uma matéria, você estava lá de capacete, bota no meio da lama, chuva, sol, noite adentro, trabalhando para consertar o tubo. Porque não fui eu que estourei o tubo. Não fui eu que fui lá estourar o tubo, que tem mais de 50 anos, mas fui eu que fui lá arrumar aquele tubo para trazer água para Mauá. E não era obrigação nossa, não. Era obrigação da Sabesp. Sabe por quê? Eu vou te explicar. A SAMA tem um contrato com a Sabesp. A SAMA compra a água da Sabesp. A Sabesp tem que pôr no reservatório da SAMA, depois a SAMA leva para as residências. A água da Sabesp está aqui, a tubulação está aqui, nosso reservatório está aqui. A água saiu da Sabesp, parou no meio do caminho.
estourou o tubo no meio do caminho. O contrato que nós temos é responsabilidade nossa distribuir para o povo. A tubulação estourou no meio do caminho, ou seja, a Sabesp teria que consertar para mandar água para nós, porque nós temos um contrato com ela para isso. É a mesma coisa, se você vai numa loja comprar uma geladeira, você compra a geladeira, a loja tem que entregar na sua casa, dentro da sua casa. No meio do caminho, o caminhão que está trazendo a sua geladeira quebra. A responsabilidade é de quem? De levar a geladeira até a sua casa. É da loja que te vendeu a geladeira ou você tem que sair da sua casa para ir lá buscar a geladeira no meio do caminho? Claro, a loja tem que consertar o caminhão e o caminhão tem que levar a geladeira até a sua casa. Foi a mesma coisa na água. A água vinha para Mauá, estourou no meio do caminho. A Sabesp tinha que arrumar a tubulação porque o contrato disse que ela tem que ter água no nosso reservatório. Foi isso que aconteceu. Agora, eu pergunto a você, meu amigo e amiga que está nos assistindo, nenhum dos candidatos a prefeito hoje foram lá no local para saber o que estava acontecendo. Nenhum deles foram até o local para saber o que estava ocorrendo. Eu passei dias e noites arrumando, embaixo de tempestades de verão, de uma ribanceira, que era o barranco que tinha lá. Um local péssimo para se trabalhar, mas nós estávamos lá, nós trabalhamos e nós consertamos. Não foi o Diniz que estourou tudo, foi o Diniz que foi lá arrumar o tubo. O GCM Alves pergunta ao candidato o que pretende fazer para reverter o caos que se encontra na GCM. Quanto ao futuro comando da mesma? GCM Alves, você já me conhece, sabe da forma que eu trabalho, você sabe que a Guarda sempre foi minha parceira, ajudou muito em 2005 e como eu já frisei aqui nesse vídeo, teve Guarda que teve o dobro do salário, nós dobramos o salário da Guarda Civil Municipal. Tinha guardas que ganhavam 530, outros ganhavam 800, nós equiparamos, depois demos mais 340 de abono mensal. Isso fez dobrar o salário dos guardas e você sabe que isso motivou a guarda. E você sabe que em 2005 tinham 70 guardas afastados, alegando os problemas psicológicos. Então não trabalhava. Quando nós demos o reajuste, dos 70, 50 voltou a trabalhar. Nós tínhamos 290, 70 estávamos afastados, então efetivamente nós tínhamos 220 trabalhando. Quando eu reajustei o salário, dobrei o salário da guarda, 50 guardas municipais voltaram a trabalhar. Isso significa que nós aumentamos o efetivo em 40%. Em mais de 40% nós aumentamos o efetivo da Guarda Civil Municipal. Com isso, nós reduzimos em 21% o índice de criminalidade. A Guarda Civil chegou a fazer mais ocorrências do que a própria Polícia Militar aqui na cidade de Mauá no ano de 2005. Não abre mão de ter uma guarda eficiente, uma guarda que vai trabalhar para que a gente combata a criminalidade da cidade de Mauá. Uma questão nossa também, já de caráter, eu tenho acompanhado bem o Diário do GDPC, alguns projetos polêmicos. Boa parte dos candidatos estão explorando a parceria público-privada. E em um momento o candidato passou para a equipe que seria uma parceria com academias. Tá? E dessa parceria seria um contrato fidelizado particular, onde forneceria a capacidade do munícipe estar fazendo a musculação e outras atividades. Como que seria a administração dessa parceria público-privada? O que a gente quer fazer são convênios, uma coisa muito simples, são convênios. Principalmente se o cidadão aqui no Mauá tiver uma receita médica, no qual o médico peça para que ele pratique esporte, se exercite, e aí nós vamos ter essa parceria, nós vamos abrir, seria um auxílio, onde nós vamos abrir bolsas, cada academia vai ter uma quantidade
Uma academia vai ter 30 vagas, outra 40, outra 50, depende a exigência, depende da demanda do local. Nós vamos estar fazendo parcerias, e essas parcerias elas serão como? O médico, no caso, se for o caso, o médico, o fisioterapeuta, receita, porque hoje nós temos muita. Sábado eu estive lá no Itapari, que o senhor tinha tirado o gesso e não recomendaram para ele fazer fisioterapia. Você está entendendo? Por quê? Porque não tem fisioterapia em Mauá. Tem algo para dizer que tem fisioterapia, mas não tem. Então, se existisse esse convênio, por exemplo, esse rapaz receberia, você entendeu, uma autorização para procurar uma academia conveniada com a prefeitura, que aí nós vamos fazer esse convênio, para que ele possa ir lá e fazer os seus exercícios tal, para voltar a ter a mobilidade normalmente. Então, vai ser essas parcerias que a gente vai estar fazendo, vai ser dessa forma. Bom, de modo geral, candidato, nós abrangemos as perguntas do grupo. Posso disponibilizar 2 minutos a mais ao candidato para a gente estar fechando a nossa entrevista. Eu agradeço, tá? O grupo Política Sim, Patifaria Não, tem mobilizado, nós temos um empenho realmente para estar conversando com o candidato. A nossa discussão na internet, ela ser valorizada, porque, querendo ou não, é a opinião do município e ela tem que ser valorizada. Então, eu agradeço infinitamente ao candidato, desejo boa sorte no debate, tá? E tá aí para o pessoal disponibilizado o nosso material, onde o candidato teve as explicações cerradas e o seu plano de governo ali com o Estado. Eu quero agradecer novamente a oportunidade e dizer que, novamente, reforçar o convite. Eu acho que eu sou o único candidato que vai convidar você para assistir o debate. Os demais candidatos não vão convidar você. Ninguém quer que você veja o debate sábado na TV Bandeirantes, mas eu quero que você assista, que você vai perceber que o Diniz é o candidato mais preparado para governar a cidade de Mauá. E sem receio, pode chegar dia 7 de outubro, votar 22, que vai estar valendo sim o seu voto. Perder o voto é votar em quem você não deseja votar. Isso sim é você perder o voto. Um abraço. Diniz, muito obrigado. Uma boa sorte, tá? Que essa eleição sirva de aprendizado para nós todos. Amém. Um abraço.